Governo Lula triplica a verba de emendas parlamentares. Foram destinados 14 bilhões de reais em ano de eleições municipais. Mais detalhes após a vinheta do canal. Não esqueça de compartilhar com 5 pessoas, deixar sua opinião nos comentários e aquele like para fortalecer o meu trabalho. Obrigado. Incrível News, você por dentro de tudo que acontece do Brasil e do mundo. O governo Lula liberou mais emendas parlamentares do que Jair Bolsonaro, PL, em um ano de eleições municipais. O número triplicou na gestão do petista. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Nesta terça-feira, 30, o governo terminou a primeira etapa de empenho de emendas parlamentares. Entre janeiro e abril de 2024, foram liberados 14 bilhões de reais. No mesmo período, em 2020, o governo Jair Bolsonaro empenhou 4,18 bilhões de reais. Os números são da Secretaria das Relações Institucionais, do ministro Alexandre Padilha. Ele disse que o prazo para repasse de recursos é 30 de junho. Vamos continuar trabalhando muito, porque até o dia 30 de junho é o nosso prazo para poder repassar recursos para os municípios. E o governo federal vai continuar acelerando. Falou. Padilha afirmou ainda que, até 30 de abril de 2023, o governo federal empenhou cerca de 350 milhões de reais em emendas. Assista a reportagem do jornal UOL. É a manchete agora do UOL, é da coluna da Mônica Bergamo na Folha. Lula triplica a verba de emendas parlamentares e destina 14 bilhões de reais em ano de eleições municipais. O Executivo concluiu nesta terça-feira a primeira etapa do empenho de emendas com a liberação de 14 bilhões de reais entre janeiro e abril de 2024. O número é 3 vezes maior do que o valor empenhado por Bolsonaro no mesmo período de 2020, quando as prefeituras estavam em disputa. Thales, abriu o cofre, o presidente Lula, é muito dinheiro, né? E a gente sabe que há uma forte pressão do parlamento, inclusive do Arthur Lira, que estava tensionando a relação com o governo nas últimas semanas. Mas mesmo assim, é algo que sempre foi criticado, né? É difícil porque hoje, como está formada, né, a relação entre os poderes, um fica interdependente do outro, né? E agora, para o Executivo conseguir colocar em prática políticas públicas, tem que turbinar aí esse antigo orçamento secreto, agora emendas, né, de relator e tal. Ajoelhou, tem que rezar. Essa é o bordão do Congresso hoje com o Executivo. Não está havendo uma interdependência dos poderes. O que está havendo é o seguinte: o poder executivo brasileiro é o mais fraco dos 3 poderes. Você tem um legislativo extremamente forte e um judiciário extremamente forte. E antigamente, na época do Couto, o poder executivo era fortíssimo, mas perdeu força. Se eu te contar uma história, eu uma vez era presidente da Câmara, o Luiz Eduardo Magalhães, filho do poderosíssimo Antônio Carlos Magalhães. Eu fui conversar com ele, até ali ele me levou na residência oficial, uma conversa em off sobre ministérios, tal, e ele falou do Sérgio Mota, que o Sérgio Mota era forte. Eu disse, mas forte é o senhor, que é presidente da Câmara, e o seu pai, o Antônio Carlos Magalhães. Ele disse, Thales, não se iluda, o Sérgio Mota é muito forte, ele tem o poder dado pelo presidente da República. Naquela época, o ministro das Comunicações do Fernando Henrique era fortíssimo, fortíssimo. Hoje em dia, o nosso ministro das Comunicações é esse tal de Juscelino Filho, que é desculpem, é um nada, não tem força nenhuma, é um pau-mandado do Centrão. O Centrão é que é forte. O Congresso está fortíssimo e o Lula tem que se render a isso, porque senão ele não governa.
situação hoje é essa. Ou o país muda, infelizmente teria que ter uma nova constituinte. Mas se tiver uma constituinte, do jeito que as coisas estão no país, do jeito que os conservadores tomaram espaço, a constituinte será muito pior do que atualmente. Então você não pode fazer constituinte, porque a situação não permite, o jogo de forças não permite, e o país está na mão disso, está na mão de um Congresso dominado pelo centrão conservador, que se alia de vez em quando à ultradireita bolsonarista, e não resta ao Lula outra coisa que não seja ajoelhar. E é isso. Ajoelhou, tem que rezar. É o novo bordão do Congresso. Assumiu, tem que pagar, tem que dar dinheiro, né, coach? Viu, Diego? Não é de hoje que acontece esse poder do Congresso, não. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com o Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato dele, ao final de uma longa entrevista para o Canal Livre da Bandeirantes, em que ele se queixou muito da base aliada, dos partidos aliados, PFL e tal. Aí, já depois de terminada a entrevista, eu falei, mas o senhor já está no final do segundo mandato, por que não dá um murro na mesa, manda esse pessoal passear e faz do teu jeito, né? Ele falou, você tá louco, se eu fizer isso, no dia seguinte eles me derrubam. E o Fernando Henrique era um presidente executivo forte, né? Você lembrou do Sérgio Mota aí, mas já naquela época não tinha esses nomes aí de centrão, extrema-direita, bolsonarismo, mas já tinha esse poder do Congresso. Não era o mesmo, não. Não, agora piorou muito. Era muito mais forte, o Executivo era muito mais forte e o Congresso se rendia ao Executivo. Não tem dúvida, mas o Congresso há muito tempo se prepara para tomar o poder do país. E está cada vez mais forte, você tem toda a razão. Mas não é de hoje que começou isso. Qual é o regime que nós temos no Brasil hoje? O presidencialismo não é mais. O que é semipresidencialismo, semiparlamentarismo? O que é isso? O que é isso? Semiparlamentarismo da chantagem, da chantagem. Pois é, e aí... governo de coalizão é governo de chantagem. Uma pena, porque políticas públicas não são construídas assim, né? Com um dinheirinho aqui, dinheirinho ali, que é importante, lógico, né? Acho que os parlamentares têm direito a essas emendas, mas 14 bilhões de reais nesse período. Não precisa exagerar, né? É muito dinheiro. Mas o Tesouro Nacional não aguenta mais. O Tesouro Nacional não aguenta mais. Como é que fica a meta fiscal, arcabouço fiscal? Vai tudo pro vinagre. Diga, Thales. As políticas públicas hoje são feitas por emendas parlamentares. Esses que estão fazendo é a micropolítica pública. Não existe a grande política pública. É a micropolítica pública. E você vai ver lá o Fernando Haddad para poder ter alguma coisa, ele vai lá pedir a bênção aos deputados, aos senadores, por favor, gente, eu solto aqui mais um aumento, um pouco mais a emenda, a grana para as emendas parlamentares, e vocês, por favor, permitam que eu possa botar um dinheirinho a mais aqui no PAC, permitam que eu corte um pouco ali dinheiro para aquilo e aumente um pouco aqui para o Executivo. É isso. Estamos na mão da micropolítica parlamentar, das emendas. Que gera esse Juscelino Filho, que é um símbolo dessa micropolítica parlamentar, o Juscelino Filho. É isso que está sendo investigado para todo lado desde o início do governo e não acontece nada. Esse é o canal Incrível News. Obrigado por me acompanhar até aqui. Peço a colaboração de vocês para deixar um like no vídeo e inscreva-se para mais conteúdo, isso fortalece o meu trabalho. Ative o sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.